Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Hugo e eu ajudo advogados a superarem a insegurança e a dominarem a prática em juizados especiais. Eu preparei, para essa aula de hoje um tema que mexe com muita gente, Mexe com muita gente. Eu, volta e meia, eu faço alguma pesquisa entre meus alunos, entre os seguidores, e eu vejo muita gente reclamando de morosidade da justiça, meu processo não anda, como é que faz, como é que não faz, e por que é que está assim, por que é que eu não consigo realmente evoluir, e etc. E, não sei se você sabe, eu passei 10 anos lá do outro lado, né? Hoje eu sou advogado, professor, mas até o meio desse ano eu era servidor público, fui assessor de juiz em turma recursal por mais de 10 anos. E eu sei, eu conheço um pouco, Digamos que na verdade, de poder judiciário eu tenho 13 anos, E como assessor, mais de 10. Então, eu tenho algumas coisas para te contar aqui, como é que você faz, para realmente ter uma perspectiva melhor, de fluidez no seu processo, no trâmite do seu processo. É isso mesmo esse é o tema de hoje, Como quais são os atalhos para você fazer o seu processo andar mais rápido. Isso é o que a gente tem aqui para fazer, porque muita gente, de fato, reclama, o judiciário é assim, é assado e tal, mas muita coisa depende mais de você. Não tenho como, logicamente, você não tem como interferir naquilo que não depende de você. Tem coisas que dependem de estrutura, de servidor, de juiz, enfim, mas muita coisa depende só de você. Então, tudo isso aqui, na verdade, como é que você se ajuda? Como é que você faz? Qual é a sua conduta, a sua postura? E pequenas mudanças pontuais podem ter um resultado muito grande no trâmite do seu processo. Primeiro passo para você fazer o seu processo andar mais rápido, é um passo muito básico, mas que talvez você não concorde comigo, é justamente que você escolha o rito dos juizados. Como assim eu escolher o rito dos juizados? Olha, veja só, você tem muitas situações em que você vai poder escolher entre ajuizar a ação na justiça comum ou ajuizar a ação nos juizados. E eu vejo muita gente reclamando, porque é lento, etc e tal, e reclama dos juizados, não é nem do judiciário como um todo. Mas, na verdade, tudo é parâmetro, O pessoal que milita em juizado, alguns militam em outras áreas também. Outros se dedicam quase que exclusivamente ao juizado, Porque, de fato, o juizado, ele alcança uma variedade de ações tão grande, e, na verdade, a gente tem essa estatística, Mais de 50% das ações que tramitam no país tramitam em juizado. Então, na verdade, é quase tudo, perdão aí do meu exagero, mas mais da metade, é a maioria das ações que tramitam no país tramitam em juizado. Então, a gente tem muita gente que reclama, poxa, o juizado é lento, eu não sei como é que eu faço, não é possível que para dar um despacho demore tanto. Olha, tudo é parâmetro, minha esposa costuma falar isso. Se você for comparar a produtividade do Poder Judiciário, especificamente separando, juizado e justiça comum, você vai ver que a justiça comum é bem mais rápida, e isso não é qualquer pessoa dizendo, é o CNJ.
tá? Dados recentes do CNJ dão conta de que o processo do juizado, a sentença dele, normalmente, em média, tá? Em média, do país inteiro. A sentença sai em 10 meses. E na justiça comum, qual é o prazo? 1 ano e 11 meses. Olha só, é muita coisa, né? Mais do que o dobro. Mais do que o dobro. Então, se você perceber isso, você começa a entender que, pô, tudo bem, não é a maior maravilha, né? Tem muito a melhorar, tem muito a evoluir ainda, mas você tem essa comparação aí para provar que se você pode escolher, se você está em uma situação em que você pode escolher, opte pelo rito dos juizados. Essa é a dica fundamental, a primeira de todas, e isso aí, como você viu, já faz, em média, o tempo da sua ação diminuir a mais da metade, tá? Mais da metade. Então, perceba que, pô, mas tá, eu posso escolher? Me diz situações aí em que eu posso escolher, porque para mim, juizado só se limitava às questões até 40 salários mínimos e depois disso eu não tinha mais nada para fazer. Olha só, sobretudo nas ações até 40 salários mínimos, nos juizados especiais cíveis, né? Sobretudo nelas é que você pode escolher realmente, né? É onde você tem uma margem de escolha maior, né? É bem verdade que os juizados não tratam só disso, né? Eles tratam de outras questões que muita gente não se dá conta, não percebe. A grande questão a gente tem outras possibilidades. O juizado não é só isso, não é só isso. E mais, tem situações em que a competência é realmente absoluta. Ação de cobrança de valores devidos que o condômino deve ao condomínio. É competência do juizado. Às vezes, por desconhecimento, né, a gente termina ajuizando na justiça comum. Mas isso está lá na Lei 9.099, que faz menção, né, ao artigo 275 do CPC, revogado, o CPC de 73. É competência do juizado especial. É competência do juizado especial também ação de acidente de trânsito, de cobrança de honorários do profissional liberal. Os seus honorários, você advogado, honorários contratuais, tá? Sempre juizado, tá? E são situações em que, às vezes, você não sabe, né? Às vezes você, enfim, você pensa que é limitado ao teto, por exemplo, e não é limitado ao teto, tá? Só um parênteses aí, não é limitado ao teto. Essas questões em que a competência do juizado é firmada de acordo com a matéria, né, como, por exemplo, todas as hipóteses lá do artigo 275.2 do CPC de 73, né, e aí vai cobrança dos valores devidos pelo condômino ao condomínio, honorários do profissional liberal, inclusive o advogado, acidente de trânsito, enfim, né, todo o rol que está lá, não se limitam ao valor da causa, inclusive. Não se limitam a 40 salários mínimos. Pode ser o valor que for. Então, Hugo, se eu tenho honorários contratuais que superam 40 salários mínimos, o lugar certo de cobrar é o juizado? Assim como qualquer valor que o condômino deva ao condomínio, por exemplo. Digamos que seja um imóvel de luxo aí com uma taxa de condomínio muito elevada. Perfeitamente. Pode ser 1 milhão, 10 milhões, independentemente do valor. Você vai cobrar isso lá no juizado. Tá? Enfim, se for um acidente de trânsito com perda total de um veículo de luxo. É juizado, o valor que for. Tá? Então, essa é a letra da Lei 9.099, combinado com o que está disposto no artigo 275.2 do CPC de 73, tá? Primeira coisa aí para você já estar atento. Esse é, então, o primeiro passo, né? Opte pelo juizado. O segundo, eu sei que talvez quem advogue pelo autor
vá muito mais, já vá com esse espírito. Mas o segundo passo, a segunda dica para mim, para você acelerar, né, logicamente, o resultado do seu processo, é ir para a audiência de conciliação realmente munido de um espírito conciliatório. Eu sei que normalmente o autor já vai assim, mas o réu, sobretudo quando é um grande fornecedor, né, é mais difícil, é mais difícil. Eventualmente, quem sempre me dá boas notícias nesse sentido é a Ana Paula. Ana Paula, aluna, parceira, grande advogada também, hoje referência em juizado e direito do consumidor, e nossa aluna também. E ela, eu percebo que ela, normalmente, ela fala assim, ó, fiz acordo nesse processo de uma companhia aérea e tal, fiz acordo. Ela normalmente me dá essas boas notícias, assim, de acordo. Mas eu sei que, normalmente, os fornecedores, os grandes fornecedores, não têm essa conduta, essa postura, né? Não é o comum de acontecer. Mas se você puder, vá sempre munido do espírito conciliatório. Por quê? Primeiro que, né, não preciso falar, né? A autocomposição, ela vai realmente resolver a lide de um modo muito mais completo do que se o juiz fosse decidir. O primeiro passo é esse. Você tem condição, né, de realmente perceber, normalmente, né, conflitos, eles surgem com erros bilaterais, né? Normalmente, a gente sabe que em direito do consumidor, que é uma área que domina, né, que predomina, são as questões que predominam nos juizados, a gente sabe que não é exatamente assim, mas em geral, né, todo conflito, né, ele tem equívocos dos dois lados, e quando você consegue realmente colocar as partes para se resolverem, né, para realmente chegarem numa solução conciliatória, a solução é muito melhor. Mas, logicamente, não é sobre isso que eu estou falando aqui. A grande questão é, para além de a solução ser muito mais completa, e enfim, o processo acaba ali, né? O processo acaba ali. Então, às vezes, inclusive, ceder um pouco, né, para ganhar lá na frente, para ganhar em prazo, para ganhar em paz, né? Em paz. E esse talvez seja um trabalho que você tenha, né? Seja uma missão sua junto ao seu cliente, né? Eu sei que o advogado normalmente sabe, né, que o processo acaba logo ali, mas você precisa perceber que essa questão, se você souber mostrar para o seu cliente que é melhor a solução conciliatória, é melhor para todo mundo, melhor para todo mundo. E, né, o que na verdade é o principal disso tudo aqui é que não cabe nem recurso. Não cabe nem recurso. Onde é que está isso, Hugo? Na Lei 9.099, tá? A sentença que homologa a conciliação e o laudo arbitral é irrecorrível, né? É irrecorrível. Então, o processo de fato acaba ali e não tem mais para onde correr, né? Lógico, erro, dolo, coação são circunstâncias que podem conduzir a uma anulação do acordo, mas em regra, a sentença que homologa a conciliação é irrecorrível. Isso me faz lembrar de uma história muito interessante. Eu estava minutando o voto daquele recurso, né? Eu estava como assessor de juiz na época e esse processo caiu na minha mão. E olha que situação. Era uma sentença homologatória de acordo e depois disso veio um recurso nominado. E pensando automaticamente, qual seria a minha primeira reação? Não cabe recurso. Não ia nem conhecer do recurso nominado. Essa seria a minha primeira reação. Mas naquele caso, o réu tinha razão. Olha, você vê que em direito nada é absoluto, né? Nada é absoluto. Por isso que a gente precisa realmente ter um raciocínio jurídico aguçado para trabalhar
com o direito. Qual foi a situação? Houve acordo entre as partes, né, firmaram lá um valor específico a ser pago. Eu acredito, não tenho mais a memória perfeita de todas as circunstâncias do processo, mas eles chegaram num acordo, tá, num acordo lá, de que o réu ia pagar a quantia X, ou ia restituir um valor, pago pelo autor na compra de um bem. Ok. O juiz pegou esse acordo e homologou, mas ele não só homologou, ele não se limitou a homologar o acordo e incluiu lá uma indenização por danos morais. Veja que as partes já tinham chegado a um acordo, as partes já tinham conciliado, já tinham resolvido a questão e tinham chegado nesse entendimento, né, de que seria apenas restituído o valor pago pelo bem, ou substituído, enfim, sem falar em indenização por dano moral. Mas o juiz se achou no direito de incluir ele ali mesmo, né, de se meter no acordo firmado entre as partes, e aí ele incluiu indenização por danos morais. Veja bem, se você for com esse raciocínio de que a sentença homologatória, né, ela não pode ser atacada por recurso inominado, se você pensar assim, automaticamente você vai prejudicar a parte. O que aconteceu ali, na verdade? O que aconteceu ali é que aquela sentença não era meramente homologatória. Aquela sentença, ela homologou o acordo e, além disso, incluiu, né, uma sentença condenatória. Então, nesse trecho em que o juiz incluiu alguma coisa que estava fora do acordo, aquele trecho ali pode ser atacado por recurso inominado. Então, perceba o raciocínio, como é que a coisa funciona, né? Nesse caso, se você tiver numa situação parecida com essa, você percebe, a sentença homologatória, de fato, em regra, não pode ser recorrida. Mas, naquele caso ali, não era uma sentença meramente homologatória. Havia um trecho que desbordava os termos do acordo, que o juiz incluiu porque ele achou que devia, né? Não caberia ao juiz, naquela situação, né, dizer se estava bom, se estava ruim o acordo, né? Se não havia nada, uma nulidade, que não era o caso, ele simplesmente deveria homologar o acordo como estava, tá? Então, naquele caso específico ali, eu minutei a decisão, o voto, né, justamente nesse sentido. Olha, a sentença homologatória não pode desbordar os limites do acordo, né? Então, excluir aquele trecho ali em que a sentença ultrapassava, né, os seus limites. Outra situação que é muito simples para você fazer o seu processo andar mais rápido, é justamente evitar incidentes desnecessários. Muitas vezes você vai, o seu cliente ele vai te pressionar às vezes, e em outras tantas você vai se sentir desrespeitado, você vai achar que aquilo é um absurdo, enfim. E aí você termina provocando um incidente à toa. O que acontece? Você precisa conhecer muito bem o rito do juizado, né, o procedimento passo a passo, um processo hipotético, o ideal do juizado, né, do início ao fim, como é que os atos acontecem um após o outro, né, a ordem natural dos atos processuais. E aí, com isso, você consegue dominar quando é que você vai recorrer, quando é que você vai atacar uma decisão ou deixar isso para lá. Nos juizados especiais, em regra, as decisões interlocutórias são irrecorríveis de imediato. Perceba que o que eu estou falando aqui é o seguinte: a decisão interlocutória, ela
é recorrível, mas não naquele momento, não de imediato, não naquele instante em que ela é publicada. Tá? Isso faz toda a diferença. Isso é muito importante na sua dinâmica de como é que você vai. Se você dominar esse tema aí, seu processo, ele também provavelmente vai durar metade do tempo. Assim, tranquilamente. Eu te explico por quê. Eu publiquei semana passada, provavelmente, semana passada, eu publiquei alguns depoimentos de alunos meus, né? Que tiveram destaque, tiveram realmente uma transformação grande depois que entraram no meu curso, o Prática Vencedora em Juizados Especiais. E publiquei a história do João. A história do João é sensacional, porque ele inclusive duvidou de mim. Na hora ele não falou para mim, né? Ele só falou depois quando ele deu esse depoimento. Mas o João ele tinha um problema, ele tinha uma decisão interlocutória, né, que era realmente prejudicial ao cliente dele. Já estava inclusive na fase de execução. Perceba, ele já estava de cara para o gol. Ele estava de cara para o gol. O processo já tinha transitado em julgado a decisão. Ele estava de cara para o gol. E o juiz deu uma decisão equivocada, que intimava ele para informar o novo endereço do réu, porque o juiz queria intimar o réu para cumprir a decisão e o endereço já não era mais válido. O endereço não era mais válido. Já tinha tentado intimar o réu da sentença naquele endereço e a intimação tinha retornado. Qual é a premissa aqui que você talvez não saiba? É que nos juizados não é necessária nova citação para o réu cumprir a sentença. Uma vez transitada em julgado a sentença, o réu vai ser intimado e ali vai correr o prazo dele para ele cumprir a decisão. E outro detalhe, né? Não é citação, é intimação. E outro detalhe é que, uma vez citado, uma vez que o réu já integra a relação jurídica processual, ele agora tem a obrigação de manter atualizado o seu endereço. Qual é a sanção daí? A sanção é justamente que, se o juiz tentar intimar o réu naquele endereço ali e a intimação for devolvida porque o réu mudou, não se encontra mais naquele endereço, a intimação é reputada válida, porque é obrigação das partes, autor e réu, manterem os seus endereços atualizados. Então, uma vez que o réu se mudou, né, saiu daquele endereço ali e não avisou no processo, não avisou o juiz, paciência. Todas as intimações, inclusive a intimação para cumprimento da decisão, inclusive essas são reputadas válidas. A intimação para cumprimento, uma vez que o réu já foi citado, ela é totalmente válida, ainda que enviada para o endereço em que a parte já não está mais. A obrigação é do réu de informar. Então, no caso de João, o juiz simplesmente queria transportar a responsabilidade para o João, o autor, para ele dizer o endereço do réu, quando, na verdade, a obrigação era do réu de atualizar o seu endereço. E aí, João, nervoso, muito chateado já, né? Poxa, desrespeito e tal, letra da Lei 9.099, está tão claro lá que é a obrigação do réu, e o juiz me faz um negócio desse. E já na fase de execução, só faltava mandar penhorar os valores. A primeira ideia de João foi fazer, sabe o quê? Mandado de segurança, impetrar um mandado de segurança para a turma recursal, para dali, enfim, questionar aquela decisão interlocutória do juiz, etc, etc, etc. Isso aí ia acrescentar, né, e isso eu posso falar com conhecimento, porque o João é daqui de Salvador também. Isso ia acrescentar, no mínimo, um ano
no trâmite do processo dele. No mínimo, tá? No mínimo 1 ano. Por quê? O gargalo que você tem é a turma recursal. Se você puder evitar pisar na turma recursal, evite, tá? Porque a turma recursal não tem a mesma estrutura, a mesma quantidade de juízes, de servidores. A turma recursal não tem a mesma estrutura. E é muito menos gente trabalhando proporcionalmente. Então, o João, ele ia impetrar um mandado de segurança, o processo dele ia se atrasar, porque ele estava apegado à letra da Lei 9.099. Era uma questão prática que ele não conhecia. O que acontece? Ele podia resolver isso de um modo muito mais simples e rápido, que era opondo embargos de declaração. Mas ele ficou com receio, porque é realmente um entendimento que varia, tá? É um entendimento que varia de estado para estado, de juiz para juiz, no fim das contas, se cabe ou não embargo de declaração para impugnar a decisão interlocutória. Eu falei, João, oponha embargos, meu caro. Você vai economizar aí pelo menos 1 ano no trâmite da sua ação. E dito e certo, ele opôs os embargos foram acolhidos e o processo correu, foi para execução. Tá? Então, perceba que ele estava já prestes a ir para a penhora. A diferença entre você já ir para os atos de constrição para realizar o crédito e aguardar mais 1 ano. Um detalhe, que muda tudo. Tá? Então, conheça as formas de impugnar as decisões e só faça a impugnação de decisão interlocutória quando, de fato, muito importante. Outra questão sobre impugnar as decisões, decisões interlocutórias. A gente vai estar envolvido no processo, muitas emoções se afloram ali, né? Muita gente vai ter essa necessidade e tal. Vamos lá, vamos resolver tudo e vamos. Eu não quero, né? Não vou, enfim, baixar a guarda para parte. Às vezes o espírito, né, de briga mesmo, ele está imperando. E às vezes o seu cliente também, ele está ali e cabe a você, nesse caso, já acalmar um pouco ele e trazer as coisas para um nível de normalidade, onde o diálogo é possível. Às vezes, impugnar uma decisão interlocutória só atrapalha o seu processo. Só atrapalha. O procedimento do juizado, ele foi pensado para o processo correr, literalmente correr, tá? Da reclamação ou da petição inicial, da queixa, até a sentença. Né? Então, assim, não é à toa, né, que você não pode perícia, né, que causas complexas não podem tramitar em juizado. Não é à toa, porque é para o processo correr da inicial até a sentença. Inclusive, por isso que você, em tese, não pode impugnar as decisões interlocutórias de imediato. Normalmente, você não pode, né? E eu comecei a falar e não concluí. O que acontece você não pode recorrer naquele momento, mas você vai poder impugnar aquela decisão, né, de algum modo, lá no recurso inominado. Normalmente, esse é o cenário ideal. Você vai deixar o processo correr, fluir, normalmente, até a sentença, e se na sentença ainda persistir o seu interesse em recorrer, aí você vai recorrer através do recurso nominado e ali você vai impugnar tudo, a sentença, a decisão interlocutória, enfim, tudo, tá? Mas nesse caso, o que é que acontece de verdade? Às vezes, você tem situações em que é necessário impugnar a decisão interlocutória, inclusive antes do recurso nominado. Situações muito específicas, muito claras na sua cabeça, depois que eu te mostrar aqui. Mas, em regra, você vai
impugnar essa decisão somente no recurso nominado. É a forma que você tem de fazer o seu processo andar mais rápido. E por que eu digo isso, inclusive? Porque, às vezes, o seu interesse de recorrer, ele morre. Quando chega na sentença, você não tem mais interesse, você já não precisa mais recorrer. Muitas vezes, uma decisão, ali no calor da audiência, ali no curso do processo, vem uma decisão que, aparentemente, ela prejudica o seu cliente. Mas é só aparentemente, entende? É só aparentemente. O que acontece, por exemplo, você está numa audiência e aí você já ouviu duas testemunhas, quer ouvir a terceira, e o juiz, ele se nega, se recusa. E se recusa, ele não quer mais ouvir, ele te pergunta, mas às vezes ele até pergunta, mas ela vai falar sobre o quê? Né? O que é que você pretende provar com aquilo? E às vezes não, ele simplesmente vai dizer, não quero ouvir, não vou ouvir, é desnecessário. E você vai se chatear, enfim, você vai querer levar a questão para corregedoria até, se for o caso. Mas perceba que às vezes aquela decisão ali, ela aparentemente te prejudicou, mas na sentença você teve tudo o que queria. Tá? O que acontece? O juiz normalmente, se é um juiz mais ríspido, mais sisudo, assim, tá? Ele vai dizer que não quer ouvir aquela testemunha e pronto, acabou. Ele não vai te explicar direito por quê. Isso se ainda for um juiz mesmo, né? Porque hoje raramente você tem um juiz fazendo, pelo menos nas capitais, né? Dificilmente você tem um juiz fazendo audiência, né? Hoje, juiz leigo na maioria dos casos. Mas mesmo assim, o juiz leigo pode dizer, eu não quero ouvir, etc e tal, para mim já estou satisfeito com isso aqui, e pronto. E você não entende por quê. E fica chateado. Mas no fim das contas, quando você vai ver, a sentença te é favorável. Por quê? O juiz não quis ouvir justamente porque ele já tinha provas suficientes. Ou a questão não era mais controvertida e você não percebeu, né? Eventualmente, o réu não contestou aquele fato que você quer provar com aquela testemunha e você não percebeu, entende? Para que é prova? Para que serve a prova? Somente para demonstrar os fatos controvertidos. O que não é controvertido, o que não foi negado pela parte ré, é fato incontroverso, não precisa provar mais, já está tudo certo, entende? Ou eventualmente outra parte outra testemunha já provou, já afirmou aquilo, você já conseguiu provar através daquela testemunha, né? Então, perceba que, eventualmente, você vai ter essa situação. E aí, na hora de recorrer, você não tem mais interesse de recorrer. A decisão aparentemente te prejudicava porque você queria ouvir uma testemunha e você não conseguiu ouvir a testemunha e ficou chateado, mas no fim das contas, tudo o que você pleiteou te foi concedido na sentença. Então perceba essa dinâmica. É essa a dinâmica, entende? De você evitar realmente um incidente desnecessário. Então, num caso extremo, né, vamos lá, você deixa para impugnar essa decisão lá no recurso nominado, que é o momento ideal, né? E que a lei, enfim, o procedimento foi estruturado para isso. Mas, eventualmente, a decisão interlocutória ela precisa ser atacada de logo, né? Quais são os exemplos, Hugo, então? Por exemplo, em que você precisa, seu cliente precisa se submeter a uma cirurgia de emergência, de urgência, mas o juiz não deu a liminar. Aí você não vai poder esperar. Seu cliente pode morrer se ele não fizer aquela cirurgia. Caso extremo, né? Dificilmente isso vai acontecer. O juiz vai dar essa liminar, normalmente ele dá. Mas pode acontecer um exemplo extremo e que já aconteceu, né? Enfim, você vai. Como é que você recorre disso? Você não recorre, você faz uma impugnação a essa decisão através de um mandado de segurança. Ah, Hugo, mas não cabe mandado de segurança em juizado. Cabe sim. Tem decisão do Supremo dizendo que não cabe, mas tem súmula do STJ dizendo que cabe.
tá? Então, você vê que mas o Supremo é mais que o STJ. Em questão de lei federal, não, né? Então, tá lá, cabe. Tá? Quem interpreta a lei federal é o STJ. Cabe. Então, nesse sentido, você pode usar o mandado de segurança. Mas entenda que o mandado de segurança vai ser endereçado para a turma recursal. E aí, caos. Porque é o gargalo, você já sabe, a turma recursal não vai ter a mesma estrutura e seu processo lá vai durar pelo menos mais um ano. Tá? Isso aí é uma estatística simples, né? Bem clara que todo mundo tem. Ok? Outra questão para você fazer o seu processo correr mais rápido no juizado é justamente o seguinte: conheça o procedimento e quem é responsável por cada ato. Não é o juiz que faz tudo, não. Tá? Não é o juiz que faz tudo. Quantas vezes eu trabalhando no gabinete recebi advogados, recebi tanta gente pleiteando que o gabinete, que a juíza ou o juiz desse a ordem de enviar o processo para o juizado de origem. O processo, o recurso nominado já tinha sido julgado, já tinha sido publicado, e a pessoa aparecia lá querendo que o juiz determinasse o retorno dos autos ao juízo de origem. Isso é ato de secretaria, não é ato do juizado, tá? Do juiz, desculpe. Não é ato do juiz, é ato de secretaria. Então, nesse caso aí, o que a gente tem é justamente o juiz, ele já fez tudo o que tinha que fazer no processo, o processo dele já andou, já fluiu, já correu, e finalmente ele, né, mandou para a secretaria para publicar e para restituir os autos ao juízo de origem. O juiz já fez tudo o que ele tinha que fazer naquele processo ali. Mas o que muitas vezes acontece é o advogado desavisado que não compreende qual é a dinâmica do trabalho no judiciário, simplesmente vai aparecer ali, atravessando uma petição, pedindo que o juiz devolva os autos. Você sabe o que é que resulta nisso aí? Mais atraso. Porque o seu processo que já estava na secretaria, ou seja, ele já estava no caminho de voltar. Às vezes a secretaria está muito assoberbada, né? Tem muita coisa para fazer, e aí a secretaria da turma, ela não vai ter condição de cumprir, né, de restituir os autos de imediato ali para o juízo de origem. Então, eles vão segurar ali na fila, até poder publicar os que chegaram antes, e vai publicar e vai devolver o processo para o juizado, tá? Mas, às vezes, você não sabe, e aí você atravessa uma petição. Quando você atravessa essa petição, simplesmente seu processo, que já estava na fila para descer, ele volta para dentro do gabinete do juiz. Ele volta para o final da fila, no fim das contas. Por quê? Agora o juiz vai ter que pegar o processo, examinar o processo, depois de tantos outros que já estão na fila para ele apreciar. Isso pode fazer seu processo simplesmente demorar mais um ano para descer também. Simplesmente porque está ali à disposição para o juiz despachar, voltou para o final da fila, tá? Porque o juiz já tinha decidido o seu processo, já estava tudo pronto, já estava na fila para descer. Aí você atravessa uma petição, o processo que estava na secretaria, ele volta para a caixa do juiz, para o juiz apreciar, depois que ele apreciar os que estão antes, os que já estavam antes na fila, e aí ele vai mandar, ele só vai constatar que ele já fez tudo o que tinha que fazer e responder para você isso no despacho e devolver para o lugar onde ele estava na secretaria, agora no final da fila também. Percebe? Essa dinâmica você precisa saber. Um outro detalhe também muito comum que eu via muito é o seguinte: o processo tem um recurso nominado, mas antes do recurso nominado, alguém já tinha apresentado encargos de declaração em face da sentença.
mas por um equívoco, o juiz do juizado mandou o processo subir para a turma recursal já para julgar o recurso nominado. E aí o processo está ali na fila, ó, esperando meses na fila esperando para ser julgado. Quando o juiz finalmente vai reparar o quê? Que o processo tem um embargo de declaração que deveria ter sido apreciado pelo juiz do juizado antes disso tudo. O juiz da turma recursal, ele não pode ignorar aquela petição de embargo de declaração, sob pena de nulidade. Tá? Ele não pode ignorar aquela decisão, aquele embargo, e já julgar o recurso inominado. Ele obrigatoriamente vai ter que devolver o processo para o juiz do juizado, para o juiz do juizado apreciar os embargos de declaração, para só então o processo voltar. Olha o tempo. Ah, Hugo, mas aí esse erro não foi meu, foi do juiz. Foi, mas aí é um exemplo em que cabe a você diligenciar no processo. Não caia na ilusão de imaginar que o juiz não vai ver aqueles embargos e já vai julgar o recurso nominado e tudo bem. Não caia nessa ilusão. Primeiro, porque a outra parte vai apontar isso, que há embargos de declaração que não foram apreciados e que devem ser apreciados pelo juiz do juizado. E você entende, né, quem é que aprecia embargos de declaração? Só para deixar todo mundo aqui no mesmo patamar, embargos de declaração são julgados pelo mesmo órgão que proferiu a decisão. Então, se eu oponho embargos de declaração em face da sentença, é o juiz que proferiu a sentença que vai apreciar aqueles embargos. Se eu oponho embargos de declaração em face do acórdão que apreciou o recurso nominado, é o juiz da turma recursal, o relator que apreciou o recurso nominado, que vai apreciar os embargos de declaração. Então, não tem jeito. É uma hipótese, é uma situação em que o processo obrigatoriamente vai ter que voltar. E você, então, interessado que o processo ande mais rápido, você vai verificar isso. Olha, tem embargos de declaração. Você vai noticiar o juiz. Se preciso, aí, nesse caso, inclusive visitar, né? Não nesse momento, óbvio, em que a gente está em isolamento, mas agendar um atendimento que seja, inclusive, por videoconferência, somente para apontar esse pequeno detalhe. Olha, tá aqui, né, o recurso nominado para ser julgado, mas tem embargos de declaração que devem ser apreciados pelo juiz lá do juizado e que não foram apreciados ainda. Então, por favor, restitua logo. Porque se você não fizer isso, sabe quando é que o juiz vai ver? Quando ele for finalmente julgar o recurso nominado. Ali depois de 6 meses, 1 ano que o processo está na turma, aguardando o julgamento. E ali ele finalmente, ele simplesmente vai ter percebido que, opa, tem embargos de declaração aqui que não são para mim. É o juiz lá do juizado que vai ter que apreciar. Então, o processo ficou lá parado na turma, meses, talvez mais de 1 ano, quando finalmente ele não precisava. Né? Então, se você diligenciar nesse sentido, você vai conseguir. Aí você pede logo para devolver logo para o juiz do juizado, para ele apreciar aqueles embargos, e aí sim, o processo. Tá? Eu sei que você tem a ilusão, poxa, já está na turma, mas não vai adiantar, ele vai voltar. Outra situação, você não pode abrir mão disso para que seu processo ande mais rápido, é boas petições. Boas petições, tá? E tudo começa numa petição mais curta. Tudo começa numa petição mais curta. Desde a petição inicial até qualquer outra petição que você atravesse no processo. O volume que se tem de processos no juizado é muito grande, tá? Quando eu cheguei na turma recursal, quando eu cheguei na turma recursal, era normal cada relator, são 3 relatores na turma recursal, tá? Era normal cada relator ter 40 processos, tá? Ter 40 processos numa pauta, né? Ou seja, era uma sessão por semana, uma sessão de julgamento por semana. Por semana, o juiz tinha 40 processos para apreciar. Cada relator, né, dava um total aí, normalmente, de 120, 150 processos, mais ou menos,
para serem julgados por sessão, né? Esses processos divididos entre cada um dos 3 juízes que compunham a turma. Hoje, não é raro uma sessão que tem 200 processos por relator, tá? Então, imagina se ele vai ter condição humana de ler petições de 20, 30, 40 páginas. Não tem, tá? E a questão de juizado, ela normalmente é mais simples. Normalmente, não é uma regra absoluta, né? A gente tem situações aí em que a petição do juizado, a questão de juizado, ela é mais complexa também. Tem sim. Mas, em regra, você consegue explicar tudo o que aconteceu no processo em 8 páginas, 10 páginas estourando, né? 10 eu já acho até muito na maioria dos casos. Mas não leva isso como uma regra não, tá? É só um parâmetro, assim, para você ter uma noção. Mas o que importa é justamente que você saiba que não faça petições longas. Por quê? Primeiro que no mínimo, seu processo vai ser adiado. Porque o juiz, ele é cobrado também, tá? Ele é cobrado por produtividade, tá? Por produção. Pode parecer que não, mas ele é cobrado. A corregedoria, CNJ, enfim. E um processo que tenha 10 volumes e um processo que tem 20 eventos no Projude, conta igual. Conta igual, tá? Então, o juiz, quando pega um processo longo, e não é só o juiz, a assessoria, o gabinete dele, todo mundo que está ali auxiliando ele, né? Logicamente, em cascata, será cobrado também. E aí, se você tem um processo muito complicado, cheio de eventos, competições enormes e tal, se o processo é físico, você, né, pega um processo de vários volumes, parecendo você precisando de uma mala para carregar o processo. Aí você percebe qual é o resultado disso. Seu processo vai para o fim da fila. Não é por maldade, não, é porque está todo mundo sendo cobrado, né? E se eu julgo um processo, né, grande ou pequeno, é um processo, conta do mesmo jeito, tá? Enquanto um juiz lê uma petição de 40 páginas, ele lê 4 de 10. Então percebe a dimensão da coisa. Sua petição não pode ser longa, de jeito nenhum. Porque ela vai tomar tempo dela mesma, ela vai prejudicar seu próprio cliente, né? Que você vai ficar lá, seu processo talvez demore de ser julgado por isso, e no fim das contas atrasa todo mundo, porque no tempo em que o processo está lendo sua petição de 40 páginas, ele teria lido 4 de 10, percebe? Então fica atento aí, porque isso muda o resultado de suas ações. Fácil. Enfim, né? Além disso, a sua petição tem que realmente colaborar para esclarecer os fatos, né? Uma petição que, você tem muitos recursos para poder ter uma petição que colabore realmente para esclarecer os fatos. Uma petição que obedece à ordem de julgamento. Eu vou falar isso no workshop. Uma petição que, de fato, assim, todos os documentos que você mencionar na petição, copia um trechinho, o trecho importante dele, cola no corpo da petição e junta o documento. Mas não deixa só o documento lá inteiro, na íntegra, um documento de 30 páginas, quando o trecho que te importa é uma linha, né? O juiz vai ter que procurar aquilo ali, talvez ele não encontre. É óbvio isso, sabe? E não sei, eu já dei a dica aqui, mas não é o juiz a primeira pessoa que vai ler o seu processo, tá? Talvez a primeira pessoa a pegar e resumir o seu processo seja um estagiário. Então, seu processo tem que estar muito claro, inclusive para uma pessoa inexperiente conseguir entender, tá? É humanamente impossível que o juiz veja de cabo a rabo todos os processos que ele tem. Como eu falei aqui,
eu já participei de sessões de julgamento que tinha quase 800 processos na pauta, naquele dia para serem julgados, tá? E aí você percebe que não dá para dar tanta atenção assim para um processo só, né? O juiz vai deixar de ler alguma coisa sua, entende? A questão é muito importante, é grave, é séria. Você pode até achar injusto, eu também acho, mas é a realidade. Eu quero te mostrar aqui, eu quero te ensinar a lutar com as armas que você tem, a jogar conforme o jogo, né? Dá para mudar o jogo? Dá, mas a nossa missão aqui é o trabalho de formiguinha, é o trabalho individual, na verdade, né? Como é que você faz para que o seu processo ele flua mais rápido. Não dá para propor reformas, para propor contratação de pessoal, mais juiz, mais servidor, estrutura, computador de última geração para todo mundo. Dá para propor tudo isso, né? O seu processo ele merece esse nível de atenção. Eu sei e eu quero que ele tenha. Mas no momento, na situação que a gente tem, é isso. Essa é a realidade e não adianta a gente reclamar da realidade, porque só reclamar não vai mudar nada, né? O que a gente pode aqui é agir, né, de uma maneira que a gente consiga resolver essa situação o mais rápido possível, né? Então, uma forma que você tem é petições mais curtas, mais objetivas, mesmo que você quisesse, mesmo que você escreva super bem, que seu estilo de escrita seja mais longo, não vai funcionar no juizado. Não vai funcionar, tá? O juiz vai passar o olho, o assessor dele vai passar o olho, o estagiário dele vai passar o olho, vai ficar com o que o olho viu e acabou. Talvez uma questão importante sua não seja vista, porque a sua petição foi muito longa, tá? Sua tese mais importante vai disputar espaço com uma citação antiga que você colocou lá, que você deixou lá, porque, poxa, eu achei bonita, tinha palavras de impacto e tal, mas nem tinha tanto a ver com o caso assim, eu deixei. Isso te prejudica no fim das contas, porque isso vai roubar a atenção de outros pontos mais importantes da sua petição, entende? E de mais a mais é mencionar onde está tudo que você falar no processo, indica onde é que está a prova. Se você tem documento que prova, olha, anexo X, Y, está na folha tal, no documento X, tudo isso aí é uma forma que você tem de colaborar para que o processo ande, corra, flua. E se todo mundo fizer assim, o efeito é muito maior. Aí você vai ver, né? Olha, eu já peguei petição de embargos de declaração de 40 páginas. 40 páginas não é brincadeira, não. Como é que uma pessoa precisa de 40 páginas para indicar uma omissão, uma contradição, um erro material? Não é possível um negócio desse. Você percebe onde é que a gente está caminhando aqui? É disso que eu estou falando. O jeito errado de você fazer o seu processo andar mais rápido. Visitar o gabinete todo dia cobrando. Aí você cobra o juiz, cobra o assessor, cobra o estagiário, cobra o juiz leigo, cobra, enfim, o digitador. Né? Olha, o processo tem que andar aqui, está esperando, já tem 6 meses, já tem 8 meses, já tem 10 meses. Não é a melhor forma. Não é a melhor forma. Você vai precisar ter um bom relacionamento com o juiz, com os servidores, né? E isso, né, você termina criando uma ansiedade, a sua presença termina criando uma ansiedade, um desconforto desnecessário. Eu entendo que é importante cobrar, às vezes o processo sai do trilho, sai do ritmo, enfim, mas o que você faz? Aparece lá uma vez, tá? De preferência para falar com o juiz, tá? Ou o assessor, enfim. Realmente, assim, com um espírito colaborativo. Você vai lá, claro que você vai cobrar, mas o que você vai transparecer olha, eu quero só esclarecer alguns pontos aqui e tal. Por quê? O juiz, quando for pegar o processo, ele vai se lembrar do que você falou, então ele vai analisar o processo já com aquele mapa que você deu, né? Então isso ajuda, né? E o juiz vai ter boa vontade. Normalmente o que acontece é que realmente é volume mesmo de processo, tá? O volume de processo é muito grande.
Eu bem sei disso, bem sei disso. Enfim, outra coisa que eu costumo dizer que é importante para o bom andamento da sua ação é a sustentação oral. Mas, em tempos de sustentação oral por videoconferência e sessões virtuais por conta, né, do isolamento social, etc. e tal, eu entendo que é melhor não pedir sustentação oral nesse período, tá? Porque existe um limite normalmente, né? Você sabe que a sessão, ela transmitida pela internet, ela não tem a mesma dinâmica, ela não é tão rápida, depende de conectar alguém aqui, às vezes uma conexão cai, etc e tal. Então, o ideal mesmo é que você deixe o processo ser julgado sem sustentação oral, se der. Sobretudo se for uma questão mais simples, eu já falei sobre isso, uma questão, né, que já tem um entendimento sólido já da turma, do juizado sobre isso, aí não pede sustentação oral não. Por quê? Tem um limite, tem um gargalo muito maior agora, né? Não dá para você botar 800 processos numa sessão de julgamento com sustentação oral por videoconferência, né? Não cabe, é impossível você administrar isso, né? Então, assim, aqui na Bahia mesmo, tem um limite, eu acho que de 20 processos, né? Imagina aí. Né? Então, vai haver um gargalo muito, muito, muito estreito. Então, se você puder deixar o seu processo ser julgado, né, sem sustentação oral, perfeito, perfeito. Um abraço para você, até amanhã. Tchau, tchau.